Olá pessoal, bem-vindos para darmos continuidade na nossa disciplina. E a nossa disciplina de hoje nós vamos falar sobre o tema da nossa aula, é estudo histórico e da cultura afro-brasileira. Portanto, prosseguindo aqui, nós podemos observar que tivemos aí um reconhecimento, temos aí esse reconhecimento da sociedade em relação a isso. No Brasil, são incontáveis os estudos que afirmam que essa presença de elementos culturais africanos recriados em nosso contexto histórico, social e cultural. Isso todos nós reconhecemos que existem esses elementos culturais. Mas como isso acontece? É notório como esses movimentos internacional, intercultural e interétnico permeia a vida, os modos de ser, os conhecimentos, as tecnologias, os costumes, a musicalidade e a corporeidade dos outros grupos étnico-raciais que conformam a nossa população, ou seja, que fazem parte da nossa população. Nós temos este reconhecimento, que inclusive os organismos internacionais, eles reconhecem o Brasil como esse país intercultural, multicultural, né? Conhece a presença de diversos grupos, dos outros grupos étnico-racial, isso para reconhecer que existe a cultura afro-brasileira. Temos aí, por mais que esse processo seja uma realidade, é fato que ele convive no Brasil com uma prática e um imaginário racista. Olha, que isso é muito forte, mas de fato no Brasil nós ainda temos esse imaginário racista. O racismo ambíguo se faz presente em nossa estrutura de desigualdade, em nossas ações cotidianas e na produção do conhecimento. Nós temos aí mais de 50% da população brasileira se declarando negra, ou preta, ou pardo, né? Quando nós temos mais de 50% e a gente olha para a representatividade, quando vamos para os poderes constituídos, a presença do negro no Congresso Nacional, no Senado Nacional, na Câmara dos Deputados Federais, nas câmaras, nas assembleias estaduais, nas câmaras de vereadores, a presença do negro é uma presença modesta. Então, nós temos, isso prova que nós temos aí esse racismo ambíguo, que está presente dentro desse processo de desigualdade, inclusive do poder econômico. As grandes empresas, as grandes indústrias, seja de qual setor ela pertença, mas é marcante a presença do chamado homem branco, né? Nós temos aí, convivemos e conhecemos literaturas, materiais didáticos e de apoio pedagógico enviados, ou seja, eivados de estereótipos racistas, sem a devida mediação pedagógica do professor e sem a necessidade ou a necessária revisão e atualização das editoras. Nós temos ainda muitos materiais didáticos, onde vem a negra é sempre a figura da empregada doméstica, da ama, né? O negro é sempre a presença daquele que cuida do jardim, daquele que cuida da lavoura, e aí isso consta em alguns materiais didáticos que são eivados desses estereótipos aí. Vamos observar também que essa situação tem sido sistematicamente denunciada pelo movimento negro ao longo de sua história e pelos demais parceiros na luta por uma educação antirracista. O movimento negro, ele sempre denuncia isso e aí ele vai colocar que a educação é essa porta de ascensão da população negra no Brasil. A pauta de reivindicações de políticas desses movimentos sociais sempre inclui a urgência de uma escola democrática que reconheça e valorize e trate de forma ética e profissional a diversidade étnico-racial, que trate isso no geral, né?
O que nós temos mais é uma escola que não reproduza em seu interior práticas discriminatórias e preconceituosas e preconceito racial, mas que antes adquire eduque para e na diversidade, ou seja, eduque para a diversidade e eduque na diversidade. O que nós estamos discutindo aqui dentro do papel da escola é que essa escola, ela precisa ter essa visão e essa postura de educar nesse contexto da diversidade e educar para a diversidade, porque a escola, ela não é nada mais do que uma representação da sociedade. Então, nós temos aqui uma escola que se realize, de fato, como direito social para todos, sem negar as diferenças. A educação, direito de todos, mas eu não vou negar que dentro desse direito de todos existem as diferenças. E essas diferenças, o diferente tem que ser tratado como diferente. E aí eu falo para vocês, o Boaventura de Souza Santo, ele diz sempre que nós precisamos ser iguais quando as diferenças nos inferiorizam e precisamos ser diferentes se essa igualdade nos descaracteriza. Isso significa dizer dos direitos. Se eu tenho o direito de ser igual, ter o mesmo tratamento, então vamos ter esses direitos, vamos ser tratados como iguais. Mas eu tenho o direito de ser diferente na minha prática cultural, então eu não posso ser discriminado por isso, né? Em 2003 foi sancionada uma lei que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Trata-se da Lei 10.639, de 2003. Veja que, a partir da lei, o Conselho Nacional de Educação estabeleceu as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira. Veja, e também a história africana. Disposto no parecer do Conselho Nacional de Educação, parecer 03 de 2004, e na resolução 01 de 2004, as quais deverão orientar iniciativas de formação inicial e continuada e processos de gestão escolar que estejam voltados para esta compreensão da diversidade, do reconhecimento e da educação étnico-racial, do reconhecimento da cultura afro-brasileira, né? Observe que em 2009 o Ministério da Educação aprovou o Plano Nacional de Implementação da Lei. Então, dentro dessa implementação da lei, o que nós temos aqui? Períodos de execução para implantação da legislação aos sistemas de ensino. Aos governos, temos aos núcleos de estudos afro-brasileiros, aos fóruns de educação e diversidade étnico-racial, temos aos níveis de modalidade de ensino e a educação em áreas remanescentes de quilombolas. Veja que aí nós temos esses documentos que eles vão direcionar como tem que ser feito esse trabalho e esse reconhecimento dos elementos afrodescendentes dentro do contexto educacional e da história africana. Observe que trata-se de um processo histórico e político de luta e reivindicação expresso nos avanços da legislação brasileira e na política educacional. Isso é um processo, foi reivindicação e está posto à lei e ainda encontramos muitos entraves para o cumprimento. Esse avanço se realiza de forma gradual e complexa nas diferentes regiões do país, pois caminha lado a lado com a desigualdade social e regional,
bem como com a luta pela efetiva democracia, porque a democracia ainda é um processo de luta, né? A questão dos direitos dos cidadãos é uma questão de luta constante. E por mais que a gente diga que vive em um país democrático, mas quando nós pegamos os aspectos e a concepção de democracia, nós observamos que precisamos avançar muito ainda dentro desse contexto. Veja que é nessa realidade que todos nós somos educados, inclusive as crianças pequenas, né? E quando fala de crianças pequenas, fala da alfabetização, né? Ainda estamos muito distante de poder dizer que as crianças não atribuem valores superiores aos traços físicos de pessoas brancas e inversamente inferiores aos dos negros. Isso é o Trindade que traz essa citação. Então veja que a gente trabalha dentro desse contexto, mas sempre ainda existe, quando se trata como diferente, se trata como diferente mesmo, que esse tratar como diferente já impõe ali uma condição de discriminação, né? Vamos seguindo aqui, que essa aula nós tiramos aí dessa referência do Ministério da Educação, da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Temos, é o que trata justamente da história e cultura africana e afro-brasileira na educação infantil, que vem do Ministério da Educação, da Secretaria de Educação Continuada e Alfabetização, Diversidade e Inclusão, Brasília, de 2014. Assim, nós chegamos ao final dessa nossa aula. Um abraço a todos vocês.